Você já ouviu falar de homens que desafiaram o rei mais poderoso de seu tempo, arriscaram tudo o que tinham e testemunharam um dos milagres mais impressionantes registrados nas Escrituras? Agora, imagine o fogo, ardente e mortal, tão intenso que parecia respirar, preparado para consumir aqueles que ousassem desobedecer ao decreto de um império inteiro. No entanto, no meio dessa atmosfera de temor e submissão, três jovens se levantaram como montanhas inabaláveis, recusando-se a dobrar os joelhos diante de um ídolo feito por mãos humanas. Mas o que torna essa história ainda mais impressionante é que eles não apenas enfrentaram as chamas, mas caminharam nelas, e não estavam sozinhos. Uma presença divina, resplandecente como o sol, caminhava ao lado deles. Esta é a história inesquecível de Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos fiéis de Daniel, que ousaram dizer não ao rei Nabucodonosor. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa de coragem, fé inabalável e uma redenção que ecoa pelos séculos até hoje. Nossa história começa em um momento de grande tensão e transição. Nabucodonosor, o temido e ambicioso rei da Babilônia, havia invadido Jerusalém, saqueado o templo e levado cativos os jovens mais talentosos e promissores de Judá. Entre eles estavam quatro amigos que carregavam nomes repletos de significado: Hananias, que significa o Senhor é gracioso; Misael, quem é como Deus; Azarias, o Senhor é meu auxílio; e Daniel, Deus é meu juiz. Esses jovens, arrancados de sua terra natal, deixados à mercê de uma cultura completamente diferente, mantiveram em seus corações a chama da fé, a luz que nunca se apagaria. Mas na Babilônia, esses jovens não eram mais reconhecidos por seus nomes hebraicos. Receberam novos nomes na tentativa de apagar sua identidade e moldá-los à cultura pagã: Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes que homenageavam deuses estrangeiros. Porém, o que os babilônios não sabiam é que havia algo em seus corações que nenhum nome poderia mudar: a fé inabalável no Deus de Israel. Mesmo sob a pressão de uma sociedade luxuosa e cheia de tentações, onde tudo parecia convidá-los a se conformar, esses jovens tomaram uma decisão corajosa e radical: permaneceriam fiéis ao Deus que os havia escolhido. Eles eram como árvores plantadas junto às águas, cujas raízes se aprofundavam em algo muito mais forte do que o ouro que reluzia ao redor. E Deus, em sua infinita graça, honrou a fidelidade deles, elevando-os a posições de prestígio no reino da Babilônia. Contudo, toda essa honra era apenas o prelúdio de uma prova que viria a testar sua fé de uma forma nunca antes imaginada. Nabucodonosor, em sua arrogância e desejo de poder absoluto, ordenou a construção de uma estátua monumental de ouro, com impressionantes 27 metros de altura. Uma imagem que simbolizava não só sua força, mas sua tentativa de forçar todos a se curvarem diante de seu domínio. Ele decretou que, ao som de música e ao comando de seus ministros, todos deveriam se prostrar e adorar aquela figura. Quem ousasse desobedecer seria lançado na fornalha ardente, um lugar onde a morte os aguardaria sem piedade. O dia marcado chegou. A praça estava repleta de pessoas. O som das flautas, das harpas e dos cornos preenchia o ar como uma sinfonia do império. A multidão, em um só movimento, se curvou, rendida à pressão do rei e à sua grandiosa estátua. Mas entre aqueles que se dobraram, três figuras permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego, com seus corações firmes como rochas, recusaram-se a se curvar, não por teimosia ou desafio, mas por fidelidade ao primeiro mandamento, o mais sagrado: não terás outros deuses diante de mim. A notícia dessa ousadia chegou rapidamente aos ouvidos do rei. Ele ficou furioso, não apenas pelo desafio direto à sua autoridade,
mas pelo que ele via como uma afronta ao poder absoluto que ele acreditava possuir sobre todos. Mas mesmo em sua ira, Nabucodonosor deu uma última oportunidade a esses jovens corajosos. Prostem-se agora ou enfrentarão as chamas. Com uma voz cheia de autoridade, ele questionou: quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? E foi então que as palavras de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, cheias de fé e coragem, ecoaram no coração do rei e do império inteiro. Se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas mesmo que ele não nos livre, saiba que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Essas palavras, simples, mas poderosas, irromperam como um grito de fé inabalável. Elas desafiavam as leis do império, mas também proclamavam uma confiança inquebrantável no Deus que tinha o controle de tudo. Essas palavras, como um cântico eterno, mostraram que a verdadeira fé não depende do que vemos ou entendemos, mas de quem Deus é. A fúria de Nabucodonosor foi avassaladora. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor das chamas era tão intenso que os soldados que jogaram os jovens caíram mortos diante da força do fogo. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram atirados dentro da fornalha, mas em vez de serem consumidos, algo maravilhoso aconteceu. No coração do fogo, eles estavam livres. Eles caminhavam como se estivessem em uma caminhada tranquila, como se estivessem em um jardim celestial. E com eles havia uma quarta figura, uma presença divina que iluminava ainda mais o fogo, como se fosse a própria essência de Deus, resplandecendo entre as chamas. Nabucodonosor, com os olhos arregalados de espanto, levantou-se da sua cadeira e gritou, incrédulo: não jogamos 3 homens no fogo? Como então vejo 4 andando ilesos, e o quarto é como um ser divino? O rei, agora perplexo e deslumbrado, não conseguia compreender o que estava vendo, mas todos os que estavam ali sabiam. Não havia explicação humana para aquele milagre. Deus estava com aqueles homens, e sua presença era a única razão pela qual eles estavam intactos, como se o fogo nunca tivesse tocado seus corpos. Quando os 3 amigos saíram da fornalha, não havia nem um fio de cabelo queimado. Suas roupas estavam intactas, e nem sequer o cheiro de fumaça se agarrava a eles. Era como se o próprio Deus os tivesse envolvido com uma capa de proteção celestial. Foi um testemunho tão poderoso, tão divino, que Nabucodonosor, com reverência, declarou: não há outro Deus que possa salvar dessa forma. Mas a história não termina aí. Quando o rei viu a grandeza do milagre, a grandiosidade de Deus se fez ainda mais presente em seu coração. Nabucodonosor, que antes desafiava o poder divino com orgulho e vaidade, agora se via diante de algo que não podia controlar. A força do Deus dos Hebreus, que estava além da sua própria compreensão. Aqueles 3 jovens, com sua fé inquebrantável, transformaram o curso da história de um império e, de uma forma que ninguém poderia imaginar, tornaram-se instrumentos de transformação na Babilônia. A palavra de Deus se espalhou e, a partir desse momento, os povos e as nações reconheceram o poder inigualável do Deus dos 3 amigos. O rei, rendido à grandeza desse Deus, proclamou: qualquer um que falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego será destruído. Era a sua tentativa de honrar o Deus verdadeiro, mas ainda assim, ele não podia deixar de admirar o milagre que se desenrolou diante de seus olhos. E assim, a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego não só foi uma vitória para eles, mas também um testemunho vivo de que o Deus de Israel é capaz de fazer o impossível. A fé deles em Deus mudou o coração de um rei, e sua coragem acendeu uma chama que permanece acesa até hoje.
inspirando-nos a permanecer firmes, mesmo nas adversidades mais intensas. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego não é apenas um relato antigo, é um lembrete vivo de que a verdadeira fé pode nos sustentar nos momentos mais difíceis. Quando somos confrontados com escolhas que testam nossos valores, será que temos a coragem de confiar que Deus caminha conosco, mesmo no fogo? Se essa história tocou seu coração e inspirou sua fé, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Por Trás das Escrituras. Cada interação sua nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que edificam e iluminam. E antes de sair, dê uma olhada no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Há muito mais histórias e curiosidades incríveis esperando por você. Obrigado por assistir, fique com Deus e até a próxima!